É isso aí, galera. Estamos aqui para revisar a nossa aula, que foi a aula 34, certo? Nós estamos aí revisando a aula 34.2. Então, a revisãozinha da aula, tá? Que a gente estava falando sobre o estudo do DNA. Lembrou? Vamos lá, então, para o nosso material? Então, aula 34.2, o estudo do DNA. E o que a gente viu nessa aula, hein, prof? Vamos ver o que a gente tem aqui. Deixa eu clicar aqui. Pronto. Não tem um título, não acredito. Tá certo. Então, vamos lá. Olha aqui pra mim. Então, nós falamos sobre o DNA. Prof, o DNA é aquela estruturinha que contém as informações genéticas, querido, que você herdou do seu pai e da sua mãe. Lembra que nós falamos lá do cariótipo? Cariótipo que tem os parezinhos de cromossomos. Aí você tem 23 pares, no total vão dar 46 cromossomos, não é isso? No 23 é que a gente chama de cromossomo sexual, onde você vai ter ali X e Y, que aí vai dar o masculino, e XX o feminino. Fica com isso aí que a gente vai falar disso nas outras aulas, mas vamos seguindo. Então, na aula 34.2, nós falamos sobre o quê? Esta aula, né, gente? Genoma e genes. Ok, genoma, prof, o que é isso mesmo? É toda a informação hereditária de um organismo que está codificado em seu DNA. Então, olha aqui. O seu núcleo, que contém o seu material genético, ele tem o seu DNA. Esse DNA, você puxando ele é formado pelas duas alças, lembram? Aquelas duas alcinhas, e em cada uma daquelas alças, você vai ter, então, os seus genes. Bota aqui pra gente o nosso cromossomo lindo, maravilhoso de novo. Ai, olha só que lindo, tá? Então, tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Então, você tem aqui as duplas, né? Hélice. E você tem aqui... Cadê? Pronto. Azul, vermelho, rosa. Você que tem dentro dessas alças, você tem as bases nitrogenadas, tá? Então, o genoma, ela vai ser determinada, vai fazer o seu sequenciamento a partir dessas bases nitrogenadas. Lembram quais são as bases nitrogenadas do DNA? Adenina, timina, citosina e guanina. Então, como elas vão ser ordenadas, isso é feito no sequenciamento do teu genoma, tá? Que aqui dentro, então, vai ter todas as tuas características que você vai conduzir aí no seu processo de reprodução. Então, você vai transferir esses genes que vão determinar a cor dos olhos, cor da pele, cor do cabelo, a altura, tá certo? Então, pode tirar aqui o nosso DNA. Tchau, DNA. Olha que chique. Vamos lá, então. Para o nosso slide. Cadê? E aí a gente estava falando também do gene, né? O gene que é a parte funcional do DNA. Lembrando que no DNA você vai ter o processo de transcrição para o RNA. O RNA ele é feito com uma única fita, lembram disso? O DNA tem dupla fita, ele vai abrir, vai vir uma enzima lá e vai abrir, aí ele vai começar a fazer a transcrição e formando uma fita de RNA mensageiro. E aí, depois desse RNA mensageiro, você vai ter, então, a tradução dessas informações contidas aí, produzindo, então, as proteínas, tá bom? Então, todo esse aspecto dentro dos genes, informações desses genes que vão constituir cada proteína que vai estar presente no nosso corpo, tanto no nosso corpo como nas estruturas de outros seres vivos, tá bom? E qual a importância do estudo do genoma? Qual a importância de tudo isso, prof? A gente falou que tanto para agricultura, pecuária, medicina, a questão dos aspectos da produção de vacina, a intervenção com a produção de medicamentos, tudo isso é permitido com o estudo e o avanço dessa tecnologia, que é o estudo, né, o sequenciamento do genoma, tá? E aí, gente, preste bastante atenção, né? Faça as suas inferências aí, faça as suas anotações, porque é preciso, né? Não dá para ficar só ouvindo sem registros. Não tem como isso, eu nunca vi isso. Mas
Foca, né? Pega seu material, vai fazendo, vai tentando construir todo esse conhecimento, tá bom? E não esqueça, vá adicionando, agregando informações, não vai deletando, porque na próxima aula a gente vai precisar disso, né? Nas demais aulas, tá certo? Então vamos ficar por aqui e a gente te vê na atividade. Vamos lá? É isso aí. Então, nessa aula 34.2, a gente vai estar falando agora como que eu vejo esse conteúdo sobre DNA recombinante, sobre essa questão do genoma, dos genes, como é que isso pode ser cobrado na nossa avaliação, né? Ou para um vestibular, ou para o Enem, como é que é a construção disso? Você precisa entender que você tem na célula eucariótica, você tem um núcleo, ou seja, material delimitado ali. Então ele está separado do citoplasma. Lá dentro você vai ter o DNA. E é esse DNA que vai conter todas as suas informações genéticas, certo? E esse DNA contém uma sequência de genes, certo? Então vamos lá ver como é que a gente pode cobrar isso na nossa atividade? Vamos lá. Vamos lá então. Questão de número 1. Questão de número 1. Em que consiste o sequenciamento do genoma e qual, presta atenção, em que consiste o sequenciamento do genoma e qual a relevância desse procedimento na biologia para a sociedade? O que a questão está querendo dizer, gente? O que a questão está perguntando? Você vai aí explicar, né, com as suas palavras, tá certo? O que você entendeu do que é esse genoma e qual é a importância disso. E a gente falou que o genoma é justamente aquela gama, né, aquele agrupamento de genes que contém as informações daquele ser vivo. Cada espécie de ser vivo tem o seu agrupamento de genes, que vai constituir o seu genoma. E é importante tanto para a produção, né, a utilização aí de vacinas, essas informações para poder se proteger, produzindo essas vacinas, para produzir novos medicamentos, para tentar se prevenir de determinadas doenças, porque aí você consegue ver se esses genes tem alguma alteração e podem, então, estar aí constituindo uma proteína defeituosa, com algum defeito, alguma alteração, que vai, obviamente, repercutir aí no organismo desse ser vivo, tá? Então, na medicina, na agricultura, na pecuária, todas essas áreas focam, né, utilizam, então, essas informações a partir do genoma. Além, vamos dar uma olhadinha lá? Olha aí. É a técnica utilizada para determinar em que ordem as bases contidas no DNA se encontram. Por meio dessa, podemos obter informações sobre a linha evolutiva dos organismos. É isso mesmo. Também a gente consegue, a partir desse sequenciamento, tá? No genoma, você consegue fazer, então, as inferências das espécies, dos grupos evolutivos. Aqueles que são mais próximos, né, em relação aos seus genomas, são mais aparentados. E aí a biologia evolutiva ganhou muito com isso, né, por trazer toda essa informação aí a partir desse genoma. Vamos lá. Além de poder utilizar essas informações contidas nos genomas na formulação de novos medicamentos, vacinas, prevenção de tratamentos mais eficazes contra as doenças e pragas, tá? Ok? Então vamos lá para a nossa questãozinha número 2. Questão 2. Parte funcional do DNA, que consiste de inúmeras sequências de bases que oferecem informações básicas para produzir todas as proteínas do nosso corpo. Lembra que a gente falou na aula que cada gene é responsável pela produção de uma proteína? E que existem inúmeras delas no seu material genético, né? E aí, quando a gente faz o sequenciamento genético, a gente vê ali os parezinhos de base, mas cada um daqueles vão determinar ali um gene, certo? E esses genes,
vão estar contribuindo e muito aí. Olha a dica, prof, tá dando a dica, tô mesmo. Se liga então. Você tem na questão, tá perguntando sobre essa parte funcional do DNA, que vai então ter uma sequência, né, de bases que vão oferecer essas informações básicas. Vamos ver a alternativa? Tá dada, mas tudo bem, né? Vamos lá. Genoma. Galera, genoma, a gente acabou de ver que os genomas são todos os genes que você tem, né? Você porta dentro da sua estrutura do DNA, do seu material genético. Tá bom? Então não é, né? Vamos lá? B. Transcriptona. A transcriptona, gente, ela vai ser uma sequência, né? São todos os genes que passam pela transcrição, tá? É como se são a manifestação, são as expressões dos genes, tá? Então, não está falando sobre essa expressão, está falando de uma parte muito específica dentro da molécula do DNA. Então, não está relacionada à transcriptona. Vamos lá. Vetor. Os vetores, nós vamos falar disso também, né, mais pra frente. Mas os vetores são aqueles que transmitem alguma coisa, tá? Normalmente a gente está falando em biologia, fala dos vetores que vão transmitir alguma doença, tá bom? Normalmente algum animal, né? Algum inseto. Vamos lá. Proteoma, hoje quase não sai. Proteoma é justamente um grupo de proteínas, né? Um conjunto de proteínas. Nós não estamos falando disso. Vamos lá então para a última alternativa, obviamente, que vai ser a letra E, tá? De esperança. Que você alcançou as nossas expectativas, é isso mesmo, é a letra E, tá? Os genes, então, é que vão conter essas informações que vão estar ali na sequenciazinha, né, dando estruturação para o seu DNA. Vamos para a nossa questão número 3. Em que consiste o método da transgenia? Em que consiste o método da transgenia? O que é mesmo transgenia, professor? O nome está relacionado a transgênico. E o que é um transgênico? Um organismo modificado geneticamente, alterado, manipulado geneticamente. Então, a partir da transgenia, onde eu vou fazer a incorporação de um gene que vai determinar uma característica que é de meu interesse. Eu estou cultivando plantas e na minha região, né, a questão da seca, né, tá muito acentuada a cada ano. Então eu preciso saber eu preciso ter no meu cultivo ali espécies então que vão me ajudar, né, que vão ser mais tolerantes a esses longos períodos de estiagem, períodos de secas prolongadas. Olha aí. Então nós vamos ter a utilização da transgenia, que é justamente essa transformação desse organismo que ora não era muito tolerante, agora com a utilização da transgenia, com a inclusão, né, de um gene que vai dar um melhoramento genético para essa espécie, ou seja, torná-la mais tolerante a essa seca. Tolerante também a quê? A herbicidas. Pode favorecer também na questão de pragas, ela se tornar mais resistente, também é muito benéfico, é isso. Então, essas características são selecionadas e são incorporadas aí nessa espécie minha de interesse. Tá bom? Vamos lá, então, como ficou a questão? Transgenia, então, consiste na transferência de genes de um indivíduo para o outro, sendo esses normalmente de espécies diferentes. Sempre a gente vai estar utilizando aí, né, o sequenciamento, e aí nós vamos ter aí os DNAs recombinantes, enfim, você vai ter o DNA original e o DNA, um trechozinho do DNA de outra espécie incorporada, justamente aquele trecho que vai dar que contém o gene que tem a minha característica de interesse, tá? A minha característica de interesse. Se normalmente eu vou focando aqui, né, na produção leiteira, eu tenho uma espécie que dá bastante leite de qualidade, né, uma espécie, ou produz
filhotes assim muito sadios, né? Então, de alguma forma eu vou fazer essas interferências e vou fazendo essas recombinações aí, tá? Que tá focado aí com a formação de produtos, né, e organismos geneticamente modificados, que é utilizado na transgenia, tá bom? Vamos seguindo? Os avanços de engenharia genética permitem que um ser vivo forneça genes a outro de espécie diferente, sem alterar as principais características que os diferenciam. O ser que recebe esse gene é denominado como? Presta atenção. Nós estamos falando de engenharia, ou seja, do estudo minucioso de alguma coisa, e é engenharia genética. Então, ela vai lá focar nos genes, ok? Esses genes contidos no DNA, e esse DNA está dentro do nosso núcleo. Então, a questão está perguntando como é que eu consigo fazer, vamos dar uma olhadinha lá na questão. Cadê? Um ser vivo forneça genes a outras espécies diferentes sem alterar as principais características que os diferenciam, né? O ser que recebe o gene denominado, qual é? Como é que ele se chama? Então, olha aqui. Nesse processo, existem aqueles que vão receber o gene que é de meu interesse, que eu quero que se manifeste aquela característica, né? Quero que se expresse, vamos dizer assim. Como é que é chamado esse organismo que vai estar recebendo, né? Que está recebendo o gene com foco naquela característica que eu quero. Vamos lá dar uma opçãozinha. Então você tem aí A, o clone, B, o transgênico, o C, o mutante, o D, parasitado, o E, mutagênico. Galera, presta atenção. Pode deixar lá. A letra C e E tá falando de mutagênico e mutante. Agora olha para mim. As mutações são eventos que acontecem. Eu tenho como prever? Você tem como prever? Não. As mutações elas podem acontecer em diferentes tipos de organismos vivos, tá? Obviamente que a gente falando da espécie humana, existem algumas ações, por exemplo, alguns medicamentos que podem causar mutações, tá? Ou, no caso de usar, tirar muito raio-x, também pode ter alterações aí na sua estrutura genética. Pode acontecer. Mas, normalmente, são eventos, assim, que acontecem esporadicamente, que você não tem como fazer esse controle, tá bom? Então, descarta essas opções lá, pode voltar lá. Aí, a gente tem o clone, né? O clone... Dando o exemplo aqui das bactérias, quando elas fazem o processo de cisparidade, você tem aí os clonezinhos, né? Bactérias que são iguaizinhas à mãe, tá? Então a gente não está falando disso também. Então na nossa opção vai ter aí o parasitado. Gente, parasita ou parasitado é aquele organismo que recebeu um parasita que vai causar um problema, um malefício. Na questão, a gente está falando que você vai ter a incorporação de um gene de um outro ser vivo, mas não vai ter alteração no seu, não. Você vai conseguir viver tranquilamente, você vai conseguir conviver aí com isso de boa. Não vai trazer nada de problema para você. Então, não vai ser também essa opção. E a gente só tem agora uma única opção. Qual é? A letra B de bola. Né? B de bons meninos, estudiosos, é isso mesmo. Aluno da mediação tecnológica é assim, vivo, né? Esperto no gatilho. Vamos lá. A questãozinha do Enem, tá? Então, questão 5. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que melhor define os plasmídeos. Agora eu vou pra cá, tá com você. Então, você tem aí, ó. Ah, já tá aqui. A letra A. Os plasmídeos são DNA bacteriano? Gente, a gente falou. E localizado no nucleóide? Claro que não, né? Não tem nada a ver com DNA bacteriano. Os plasmídeos são fragmentos? Não, não são fragmentos, né, galera? Os plasmídeos são moléculas de RNA extracromossômicos? São moléculas de RNA? Claro que não. Aqui também tem uma outra, ó, com RNA de jeito nenhum, né? Então a gente só vai ter aí
A opção, letra D, os plasmídeos são moléculas de DNA circulares que não estão presentes no nucleóide bacteriano. Então, não é o DNA da bactéria, é um DNA, um plasmídio. É extra, né? Mas não é de RNA, é de DNA mesmo. Tá certo, galera? Ótimo! Terminamos aqui. Eu te aguardo para a nossa próxima aula. Tchau!